Fala turmas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Jonathan Souza aqui. Nesse vídeo aqui eu vou te dar a chave mais importante para você se tornar um trader de sucesso. Se você ainda não é um trader de sucesso, você vai se tornar depois desse vídeo. Pelo menos vai saber como se tornar, que eu vou te dar a chave aqui agora nesse vídeo de como se tornar um trader de sucesso, tá bom? Mas antes disso eu vou te mostrar aqui o que aconteceu hoje, né, no dólar, o que eu fiz no dólar. Primeiro eu vou te mostrar o resultado aqui de hoje, ó, relatório de performance, fiz R$ 1.025 hoje, tá? Fiz um pouquinho no mini índice e um pouquinho no mini dólar. Na verdade eu fiz metade metade, tá? Então assim, tá aqui relatório de performance para vocês, olha só. Tá tudo aí as minhas operações, tá? Então vou mostrar como que eu fiz esse resultado aqui. O que eu fiz aqui, ó, tá? Aqui é o seguinte, o que aconteceu hoje na abertura, tá? Eu operei rápido aí, ultimamente não tenho ficado muito tempo exposto aí, né? Essa semana pelo menos. Operei rapidinho aí e saí fora, tá? Então olha só, vou mostrar o que eu fiz aqui primeiramente no dólar. Olha o que aconteceu no dólar, para vocês entenderem o que eu fiz no dólar. Olha só. O mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu com esse gap, né? O dólar já abriu lá embaixo. Então aqui, quando o dólar abriu lá embaixo, olha o tamanho do gap, né? O gap é daqui, né? Para quem não sabe, e abriu aqui. Então o gap é desse tamanho aqui, ó. Então esse aqui é o gap do mercado. Como o dólar já abriu lá embaixo, aonde que ele abriu? Né? Ele abriu nessa caixa aqui. Esse aqui é uma caixa. Compradora, né? Aqui tem bastante players aí do mercado posicionado nessa regiãozinha aqui, esperando o preço vir, né? Que a gente chama o fundão, ali é o fundo, né? Onde que está o fundo ali do preço. Então o que acontece aqui? Muita gente posicionada, muitos players, né? As instituições, tudo aqui esperando o dólar vir aqui para poder comprar o dólar. E foi o que aconteceu, seguraram o dólar, vocês estão vendo aqui, seguraram, deixou o pavio para baixo, tentou subir, voltou, tentou descer, segurou, tentou subir, desceu, segurou. Nessas tentativas, né, eu fiz as minhas operações, ganhei o meu operacional nessa situação aí. Então aqui eu fiz dinheiro no dólar, nessa situação aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui eu fiz dinheiro no dólar. Por quê? Né, ele tentava ir para baixo, a gente colocava contrato e subia. Tentava ir para baixo, colocava contrato e subia. Ia se posicionando, trazendo o médio lá embaixo, o médio foi descendo, até que eu fiquei. Quando ele ficou fazendo essa firula, a gente fala, ele desceu de elevador e subiu de escadinha. Então aqui no caso ele subiu de escadinha, ficou tempo aqui subindo, né? Foi mastigando o preço aqui. E aí eu saí fora e pus um pouco no bolso e realizei, não fiquei tanto tempo posicionado aí, então saí fora. Então que foi na nossa caixa compradora, depois o dólar voltou lá em cima. Ele foi lá em cima fechar o que? Fechou o gap nessa regiãozinha aqui, foi buscar o ajuste, né? E aí ele foi buscar o topão lá em cima, isso aqui segurou ele, ó, uma região de vendedores aqui nesse caso aqui, tá? Mas aqui eu não mexi mais, mas poderia dar uma venda aqui tranquila, tá? no dólar. E essa venda foi linda, hein? E aí com a ajuda do indicador, olha aqui, indicação de venda, né? O dólar foi embora e foi buscar a caixa de novo. Rompeu a caixa e foi embora para baixo. Essa foi a situação do dólar. Mas no caso aqui eu fiz dinheiro somente nessa região aqui. Eu pus o meu no bolso e saí fora. Ganhei o dia aí no dólar nessa regiãozinha, tá? No índice, o que acontece no índice, galera? O índice abriu com gap de alta, tá? Ficou bem chatinho no começo do dia, né? Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui, né? Nessa região, ele ficou aqui nessa região, trocando figurinha aqui, tá? Aqui a gente tinha uma caixa com vendedor aqui, quando ele bateu aqui, foi forçado aqui, eu peguei e fiz a venda aqui do índice. Vendi até aqui embaixo, aqui no ajuste, tá? Então eu peguei essa descidinha aqui. Mesma coisa, peguei a descida, coloquei o meu no bolso aqui e saí fora. Aqui é uma região que eu até tinha marcado aqui, ó. Estão vendo essa caixa aqui? Essa aqui não tem nada a ver com caixa
caixa vendedor. Esse aqui é uma região que ele ficou aqui lateral, tá vendo? Ele ficou lateral. E aí depois quando ele rompeu, ó, ele foi, ó, ele rompeu essa regiãozinha aqui e foi embora, tá? E aí foi buscar o ajuste lá embaixo, tá? E depois ele deu uma compra no indicador aqui nessa situação aqui, que foi aqui o metade. Se a gente ver aqui atrás, ó, aqui tem um topo, um fundo e deixou uns 50%, onde ele foi buscar. Buscou os 50%, depois jogaram ele para cima, ele subiu e foi embora para cima. Foi lá na nossa outra caixa aqui. Olha que venda linda nessa caixa, ó. Aqui uma vendinha top, porque aqui muita gente posicionada aqui, os big players, os grandes players aqui, grandes instituições posicionadas para vender o índice. Não deixaram ele passar dessa situação, né? Ele fez, aqui é uma, aqui nesse caso aqui a gente tem aqui, galera, ó, isso aqui é um padrão de reversão, lindo, né? Então ele fez um topinho, fez o fundo, não rompeu o topinho, fez um fundo, rompeu o topinho, depois ele vem romper fundo. Aí ele fez o pullback e foi, tá? Então assim, padrão de reversão aqui, ó, nessa situação aqui, bem em cima da caixa e ainda com venda do indicador que está no venda aqui, que ia jogar o preço para baixo. Jogou o preço para baixo, o índice voltou até lá onde ele estava, né? Voltou tudo aqui, ó. O índice fez uma caminhada boa hoje, hein? Foi lá na caixa de novo, jogaram ele para cima, ficou nessa região aqui, ó, né? Ele ficou lateral nessa região. Então o índice ele tá lateral nessa região aqui, que é uma região que ele tá trabalhando aí, ó. Essa região que ele tá trabalhando, tá? Então, bom, é isso aí. Então vocês se liga nessa regiãozinha aqui de amanhã, tá? Se liga. Eu vou fazer alguns ajustes aqui nesse gráfico, é pouca coisa, mas praticamente já tá pronto para amanhã, tá? Tá bem top aí. Eu vou te dar a chave nesse vídeo aqui, como eu te falei, na questão de você se tornar um trader de sucesso, né? Então, primeira coisa, a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala de trade de sucesso, a gente não pode deixar de falar de disciplina, tá? Então, a disciplina é importantíssima para você se tornar um trader de sucesso. Você tem que ter disciplina no mercado. Não tem como você se tornar um trader de sucesso se você não tiver disciplina no mercado. O que é disciplina? Disciplina é você sabe que se você fizer uma coisa, aquilo vai te dar errado. Então, se você tiver uma atitude no seu operacional, que se lá atrás você já tomou essa atitude e essa atitude acabou levando o seu dinheiro, te dando um prejuízo, né? Isso é falta de disciplina. O que você tem que fazer? Você não pode fazer mais isso. Então você tem que se disciplinar para você não fazer. Geralmente o que as pessoas fazem muito? O que acontece com as pessoas? Elas pegam e acabam, por exemplo, eu tenho um limite de perda, por exemplo, né? Eu tenho ali, vamos supor que a pessoa põe um limite de perda, não pode passar daquilo, porque senão ela vai ou quebrar a conta, ou depois fica difícil dela recuperar aquele loss. A pessoa coloca esse valor ali, um valor de gerenciamento de risco, fala, não posso passar de R$1.000 de perda. Vou dar um exemplo aqui. E a pessoa vai e passa, né? Na hora que ela está operando no calor da operação, né? Passou de 1.000, já está 1.500 negativo, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar mais um pouquinho, daqui a pouco ele está com 2.000, 3.000, 30.000 e o que ele está acontecendo com essa pessoa? Ele não está sendo disciplinado, ele não está fazendo aquilo que ele colocou como gerenciamento de risco que era para ser feito, ele não fez, tá? Então isso é muito importante, tá? Muito importante. Um trader disciplinado é aquele trader que põe algo na mente dele como disciplina, ou um gerenciamento de risco, ou, por exemplo, tem muita gente que acontece o que no day trade? O cara vai buscar fazer uma meta ali, né? E aí a hora que ele bate a meta, ele quer fazer mais. Isso é uma ganância. Então, aí ele toma um prejuízo por causa que ele foi buscar mais, né? E depois ele acaba sempre fazendo a mesma coisa e tomando prejuízo. Então ele perdeu a disciplina. Ele não se disciplinou, não colocou uma regra ali e rebentou, né? Estourou essa regra. Ele não respeitou uma regra
acabou sendo um trader indisciplinado. Então, nunca ele vai ser um trader de sucesso. E tomar muito cuidado com isso. Você tem que criar um plano de trade sólido e siga rigorosamente. Pega esse plano de trader e siga ele, né, rigorosamente. Se você, eu sempre falo isso para as pessoas, se tem algo que está dando certo, você está fazendo uma operação aí, está dando certo. Não é nenhuma operação, nenhuma estratégia. Isso se trata de um operacional. Operacional se trata de um comportamento na hora que você está passando um calor, por exemplo, de uma operação. Então, quando você está na operação, você toma um calor, o seu emocional fica muito abalado, você acaba se indisciplinando, você acaba fazendo algo que não era para fazer. Então isso é muito importante, você ter um controle emocional. Tá? Isso é uma coisa que eu mudei lá atrás. Quando eu comecei a operar o day trade, eu comecei a mudar, eu comecei a ter que ter controle emocional. Eu tinha que ter o controle emocional. Não tem como, né? Não tinha como eu chegar onde eu cheguei hoje sem ter um controle emocional. Isso é uma coisa muito importante. O controle emocional, ele vai fazer você ficar centrado ali e não infringir algumas regras que você colocou. Então, isso, se você não tiver controle, né, como que você se controla emocionalmente? Né, você tem que treinar. Né? É um treinamento, é um processo. Você tem que treinar isso sempre, sempre. Isso você vai conseguindo ao longo do tempo. E aí isso vai te ajudando a você se tornar uma pessoa disciplinada no day trade, tá certo? Então, quando você estiver operando, né, você precisa treinar, né, essa disciplina. Treine essa disciplina. Né? Treine bastante. Você lembre desse vídeo que eu estou te falando. Veja ele mais vezes para você lembrar do que eu estou te falando. Quando você estiver operando e entrar numa operação, lembre da disciplina. Nem que se for para você colocar um papel, algo que deu errado lá atrás. Por exemplo, eu não posso ser ganancioso. Às vezes tem muita gente que fala, eu bato a meta, eu passo dela, depois eu perco tudo que eu ganhei. Isso acontece muito. Escreve num papel, eu já fiz isso lá atrás, escreve num papel, tá? O que você não pode fazer. Cole do lado do computador, faça isso. Cole do lado para você olhar e lembrar. Então isso é um treinamento. Então a disciplina ela vem de um treinamento, de um exercício, de várias repetições daquilo, e aí você acaba se disciplinando, você acaba não infringindo algumas coisas que vai te machucar, vai machucar seu bolso, vai fazer você perder dinheiro. Então é importante que você siga essa disciplina. Essa é a chave para você se tornar um trader de sucesso. É a disciplina. Lembre disso, tá certo? Então espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você se torne um trader de sucesso. Pegue isso que eu te falei aqui agora, que é muito importante nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço, te vejo no vídeo de amanhã, fiquem com Deus, um beijo no coração, vamos que vamos pra cima. Só não dá certo para quem não faz até dar certo, hein? Um abraço, fiquem com Deus, valeu galera, fui!